povo e buscava que o povo, e queria que o povo também buscasse, através das parábolas, aprender sobre o reino de Deus. E ele nos ensina através do Evangelho, e espera também que cada um de nós venhamos a aprender muito mais do reino de Deus através do Evangelho. Só que com os discípulos tinha algo mais. Os discípulos tinham essas parábolas reveladas. Os discípulos, eles não ficavam só naquela questão do mistério das parábolas. Marcos vai apontar exatamente isso no versículo de número 11. Olha aí o que está na tua Bíblia aí, ó. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, os discípulos tinham essa possibilidade. Jesus vai dizer no 12: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados o pecado. E disse-lhes: não percebeis essas parábolas? Jesus perguntando: como, pois, entenderei todas as parábolas? Então, as parábolas, aos discípulos, era dado o entendimento que aquele povo tinha que buscar. Os discípulos não. No ensino de Jesus, eles tinham aquele entendimento. E aí, isso vai ser confirmado mais uma vez, lá no versículo de número 33. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava. Então Jesus, ele ensinava até onde era a possibilidade daquele povo compreender. Mas olha só o que ele vai declarar. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Os discípulos, eles tinham o entendimento do que cada parábola dessa reservava. Eu não vou entrar nas questões da parábola, mas ele apresenta 4 parábolas. E só uma não fala sobre semente, que é a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então, através dessas parábolas, o Marcos está nos apresentando que o ministério de Jesus era exatamente assim. Ele ensinava, mas também mostrava na prática para os discípulos como era para ser feito. E todo o bom mestre, e Jesus era o mestre dos mestres, todo bom ensino vai chegar um momento que vai chegar à prova. E Marcos, ele já chega, e quando ele termina de detalhar o ensino através das parábolas, ele já entra na tempestade, de forma repentina, diferente dos outros evangelhos. Mas ele mostra o ministério de Jesus através do ensino e entra na tempestade. Eu lembro que na época que eu estudava, não quando eu era mais jovem, mais novo, não muito tempo atrás, por favor, não vão pensar nada errado, mas eu lembro que a gente ia para um dia de aula e de repente a gente tirava o material para ter aquela aula e de repente o professor falava: ó, pode guardar todo o material que hoje tem um teste surpresa. E aquilo pegava todo mundo de maneira repentina. A gente não estudou, a gente não se preparou, todo mundo ficava preocupado. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Houve o ensino através da parábola, mas agora tem a prova. Agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu. E aí ele vai entrar e mostrar a passagem da tempestade, que é o que a gente está trabalhando aqui nessas quartas-feiras, que é o capítulo de Marcos, capítulo 4, a partir do 35, que vai dizer: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus falando. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então tinham diversos barcos acompanhando Jesus para ir para o outro lado. No versículo de número 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Seria muito legal para a gente ouvir aqui, que nesse versículo, eles chegaram ao outro lado, sem nenhuma dificuldade, o mar estava calmo, o dia estava lindo, nós estaremos aqui levantando glória a Deus, falando: Jesus, Tu é tremendo, Tu és maravilhoso.
como tu pode fazer que nós saímos de um lado para o outro, sem nenhuma dificuldade. Mas só que aquele temporal ali, aquele vendaval que se levantou, é exatamente para tirar a gente da nossa zona de conforto. Exatamente para que Ele mostre para a gente que existirão aflições, como Ele mesmo disse no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas Ele tem uma palavra que nós vamos chegar ao outro lado. E nós não podemos abrir mão dessa palavra. Então, dando continuidade ao texto, Jesus estava sobre a popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então a situação para os discípulos era aquela: estava entrando água dentro do barco, a sensação que eles tinham é que eles não iam chegar ao outro lado, eles iam morrer. E Jesus não estava se importando com isso. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Aquilo que a gente gostaria de ver no versículo 37, completa a bonança, para que eles chegassem ao outro lado, numa tranquilidade, só se faz quando Jesus entra no meio do vendaval. A bonança só chega quando Jesus entra na tempestade. Aquilo se concretiza no versículo 39. Quando Jesus faz o agir dele, o mover dele, exerce a autoridade que ele sabe que ele tem no meio do vendaval. No versículo de número 40, voltando aqui no 39, percebe-se que o texto está dizendo: o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, o medo de morrer, está dizendo aqui que já não existia mais. O nervosismo, de repente, a pressão dos discípulos foi lá 20 por 15, ali já voltou para 12 por 8, 11 por 7, a coisa já se acalmou. E aí no 40 vai dizer, Jesus vai perguntar aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E no 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então percebe que o pavor agora era exatamente com o que Jesus tinha feito. A incredulidade agora estava neles, porque como ele consegue fazer isso? Percebe que o que Marcos está nos apresentando aqui é Jesus ensinando, revelando o ensino aos discípulos, mas na hora de colocar em prática, eles se permitiram ser enganado pelo inferno, ser enganado pelas circunstâncias e não crer que Jesus era capaz de fazer aquilo que ele fez. Muitas das vezes acontece com cada um de nós, em meio às dificuldades. Muitas das vezes é isso que nós enfrentamos e muitas das vezes a gente se desespera, se apavora, acha que Jesus nos abandonou, acha que Jesus saiu do barco e nós vamos naufragar. Mas a gente tem que se apegar ao que ele disse: vamos para o outro lado. Jesus está chamando a igreja para ir para um outro nível, para sair do lugar onde ela está, do lugar de conforto, no lugar de calmaria, para enfrentar situações onde ela pode chegar num outro nível, onde ela possa avançar. Mas para isso, diante de tudo que eu acabei de falar nessa breve introdução, a gente vai precisar disso aqui, que é o tema da mensagem de hoje: perseverando na fé. A gente vai precisar perseverar até o fim, até o outro lado, sabendo que podem ocorrer circunstâncias no meio da trajetória até o outro lado. Jesus disse: passaremos por aflições, passaremos por dificuldades, mas essas dificuldades não são para nos matar, não são para encher o nosso barco de água, mas para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a igreja ir para onde Ele está nos chamando. E tem um texto de Tiago muito legal, que está lá em Tiago 1, no versículo de número 12, que diz: feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Então, a expressão do cristão é exatamente essa: perseverar em uma confiança constante. O Eduardo abriu o culto aqui dizendo que não é porque você tropeçou que Deus vai deixar de ser quem Ele é. Não é o que você está enfrentando que a promessa vai deixar de ser cumprida. Não é o que nós passamos, não é a tempestade que vem a vir na nossa vida que vai deixar que aquele que prometeu vai ser fiel para cumprir até o final. Mas a gente vai precisar crer, a gente vai precisar perseverar, porque depois que nós formos aprovados, nós vamos receber a recompensa. E um grande exemplo disso, Paulo falou. Quem foi o maior exemplo? Abraão. Paulo vai declarar que Abraão, no capítulo 4, no versículo 19, que a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Então, Abraão sabia muito bem que a situação em volta dele, a situação da vida dele, não favorecia em nada a ele, para que a promessa se cumprisse. Mas ele não se enfraqueceu, ele continuou crendo na promessa, ele se apegou à promessa, ele tomou posse da promessa, não importa o que ele viesse a ocorrer na vida dele. E olha o que Paulo vai confirmar mais ainda sobre Abraão: em nenhum momento, você pode citar isso, em nenhum momento? A fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso, ele deu glória a Deus. Então, não importa o que aconteceu naquele momento, certamente Abraão enfrentou dificuldades, certamente a fé de Abraão esmoreceu em algum momento. Ele estava ansioso para que a promessa acontecesse logo, ele olhava para si e achava que algum momento não ia dar. Isso é um momento humano que com certeza aconteceu na vida de Abraão e também vai acontecer na minha e na sua vida. Mas ele se apegou àquilo que ele tinha, ele não largou aquilo que ele tinha. Satanás vai o tempo todo tentar nos enganar, dizendo que Deus não está cuidando da gente, que Ele não é o nosso Pai, que Ele não está nos protegendo, que Ele não está cuidando de nós. A gente tem que se apegar ao que a gente tem, queridos. Se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, tenha paciência, mas persevere até o fim. Não abandone aquilo que Deus te prometeu. Não abra mão daquilo que Deus já te prometeu, e você tem essa certeza no seu interior. Era isso que Abraão tinha. Tinha nada para ajudar ele, para favorecer ele, tinha nada para cooperar com o cara, mas ele não abandonou, ele se firmou naquilo. Então, o primeiro entendimento que eu quero trazer para vocês nessa noite: para vencer é preciso disciplina no exercício da nossa fé. Sabe, ele falou ali que em nenhum momento ele deixou que a fé dele enfraquecesse. É todo dia crendo na promessa, é todo dia declarando a promessa, é todo dia confiando naquilo que Deus tem para cada um de nós, é todo dia confiando que Ele tem um futuro para nos dar, Ele tem algo para nos capacitar, de qual nós vamos vencer as tempestades, tendo a certeza que Ele está cuidando de nós. Em Efésios 6, no versículo 10, Paulo tinha essa preocupação. Para terminar, quando ele vai falar lá das armaduras, da fé, tudo isso, ele vai falar: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. É isso que Paulo quer apresentar aqui. A gente tem que buscar cada vez mais se fortalecer na palavra, naquilo que Ele tem a nos ensinar, para quando chegar a prova, a gente colocar, através das nossas atitudes, mostrar que estamos capacitados para vencer a tempestade. Os ensinos do Senhor são para isso, para que a gente mostre na ação o que a gente pode fazer.
essa é outra conclusão que eu quero passar para vocês. Avançaremos, apesar das tempestades. Ela não vai impedir que eu e você chegamos até o outro lado, mas a gente precisa perseverar. A gente não pode ficar no meio do caminho, achando que não vai dar, achando que não vamos alcançar, não vamos conseguir, que Jesus não pode fazer. É isso que Satanás tenta roubar de nós. É isso que ele tenta tirar da nossa vida, do nosso entendimento, da nossa confiança, da nossa alegria, da nossa esperança. Quando Jesus disse para os discípulos: ainda não tendes fé, ele estava dizendo: por que vocês ainda permitem ser enganados, diante de tudo que já foi apresentado, diante de tudo que vocês já viram, que eu pratiquei, eu ensinei e mostrei na prática. Jesus era esse tipo de mestre, que não só falava, mas também mostrava como fazer. Porque diante de tudo isso, vocês ainda vacilaram na hora que a tempestade se levantou? Por que vocês ainda permitiram que o inimigo cortasse a fé de vocês? O salmista tinha essa certeza dentro dele. Olha o que ele vai dizer nesses 2 versículos que eu vou apresentar agora. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha o que os discípulos estavam fazendo lá. Desesperados, chamaram o mestre que estava acordado. Ele ouve o meu grito de socorro. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Refúgio quer dizer abrigo. Em meio às tempestades, é nele que nós temos que nos abrigar. Fortaleza quer dizer o poder de Deus através de nós, exercendo com isso, com confiança, com certeza, sabendo que Ele é poderoso para nos livrar das tempestades, sabendo que Ele é poderoso para dar ordem ao vento e ao mar, sabendo que nós vamos conseguir, por causa dEle, chegar ao outro lado, porque Ele deu essa palavra, exercendo com autoridade. Essa é a certeza, a confiança, a maneira que a gente tem que agir no meio das dificuldades, no meio das tempestades. Jesus falou isso aqui para os discípulos, em Lucas 10, no versículo 19: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada, todo mundo sabe que nada é nada, né? A gente já aprendeu isso, né? Nada lhes fará dano. É isso que Jesus está dizendo. Se o inimigo está tentando colocar um sentimento de autoestima baixa em mim e de você, se o inimigo está tentando fazer com que a gente viva no meio da ansiedade, no meio da dúvida, Ele nos deu autoridade para vencer todas as obras do inimigo. Ele nos deu autoridade para ultrapassar as tempestades. Ele nos deu autoridade para que a gente declare e viva como somos, mais do que vencedores. Mas a gente precisa agir. Lutero vai falar, eu deixei aqui anotado aqui, que a fé representa uma permanente perspectiva de confiança em relação à vida, uma constante postura de convicção no que diz a respeito da confiabilidade das promessas de Deus. Não é olhar para as circunstâncias, mas é olhar para a promessa, para a palavra, confiando. Não deixe o inimigo roubar isso de você, queridos. A gente precisa agir. No livro A Autoridade do Crente, olha a declaração que o pastor Kenneth Hagin vai dar. A autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disso ou não, mas o simples fato de saber a respeito não é o suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz o resultado. Então não basta apenas eu ouvir os ensinamentos, mas eu preciso buscar entender o que significa essas parábolas. Eu preciso entender o que significa o Evangelho, o que significa, e eu preciso agir no meio das circunstâncias. Será que a gente nunca parou para pensar que Jesus veio para salvar o pecador?
E muita gente ainda está fora dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não sabe que Jesus veio para salvar o pecador. Ele pensa que pode resolver a coisa de qualquer outra forma, mas eles ainda não têm o conhecimento que Jesus foi para aquela cruz para salvar a humanidade do pecado. E a gente como cristão? Será que a gente tem conhecimento da autoridade que Jesus nos deu? Ele declarou lá em Lucas: eu lhes dei autoridade. Mas mais do que conhecer, será que nós temos exercitado a nossa fé ao ponto de a tempestade chegar e a gente agir no meio dessa tempestade? No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer que, todo mundo conhece essa passagem: sujeitai-vos, pois, a Deus, beleza, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A ação de resistir é quem? É de Deus ou é nossa? É nossa. Percebe que tem uma ação para que o diabo vá embora? Essa ação é minha e sua. Como nós vamos exercer a autoridade se a gente não age? Foi exatamente isso que aconteceu ali com os discípulos. Eles aprenderam, foi revelado a eles. Está aqui o texto, eu li alguns textos aqui do capítulo 4 de Marcos. A eles foi revelado cada significado das parábolas, para que eles aprendiam, para que eles pudessem aprender exatamente o que era o reino de Deus. Eu e você temos a palavra, eu e você temos o Espírito Santo. Será que a gente tem buscado aprender para resistir no dia mal, para nos abrigar no Senhor, para exercer a fortaleza que Ele é através das nossas vidas? Então, é buscar aprender, não somente ouvir. A fé vem por ouvir, mas o ouvir vai gerar aqui uma crença no nosso homem interior. E aquilo que nós vamos crer é o que nós vamos confessar. E aí nós vamos vencer as tempestades. Vamos passar pelas tempestades. Vamos chegar ao outro lado. Porque nós estamos agarrados à promessa. Se você está em Cristo, deve se posicionar contra toda e qualquer ação do inimigo em sua vida. Ele vai vir, ele vai querer nos enganar, ele vai querer nos ludibriar, ele vai querer nos levar para um caminho de derrota, ele vai querer dizer que Deus não é isso que Ele diz que Ele é. Mas qual é o meu posicionamento diante disso? Ele vai dizer que isso aí que aconteceu, de parar a tempestade, não foi Ele que fez, é uma obra natural da natureza. Começou a chover, de repente parou. Mas só que a tempestade ela vai começar, mas Ele não vai deixar a gente persistir sozinho. Ele vai estar nos acompanhando até o outro lado. Ele vai estar sob total controle da situação que está acontecendo. Muitos podem achar que Ele está dormindo, mas nada se perdeu do controle dele. Nada se perdeu, mas eu e você precisamos sair dessa zona de conforto. De achar que obedecer não significa que a gente não vai agir. A gente precisa agir. Ele nos deu autoridade para isso. Ele nos diz que nós precisamos agir para que as obras do diabo não venham a se concretizar na minha e na sua vida, para que os enganos do diabo não venham a se concretizar na minha e na sua vida. 1 João, na parte B do capítulo 3, do versículo 8, vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, e Ele nos deu essa autoridade, para que através de nós essas obras fossem destruídas. Ele nos deu. E aí eu vou recorrer ao salmista mais uma vez. Olha o que o salmista vai falar, lá no Salmo 107, 28 e 29. No meio de tanto sofrimento, clamaram: ó Senhor, ajuda-nos. E Ele acabou com seus terríveis problemas. Fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. Não tem nada, não tem tudo a ver lá com a passagem lá dos discípulos? O Senhor ajudou
o Senhor entrou, o Senhor deu uma palavra e acabou com os terríveis problemas que estavam acontecendo? Fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem? Quando Ele entra na situação, o inferno tem que se render. E nós temos que declarar isso, por fé, declarando, consciente de que Ele está agindo em nosso favor em todo momento. Nós temos que confiar nisso até o final, mesmo que as circunstâncias não pareçam de vitória. Mesmo que a minha vida pareça que eu não vou chegar do outro lado, mas eu tenho uma promessa e eu vou. Mesmo que o corpo de Abraão não se apresente de maneira favorável para que a promessa se cumpra, mas ele tem uma palavra, e ele recebeu porque ele continuou confiando, ele continuou declarando em todo o momento. Queridos, fé significa perseverar e continuar confiando em Jesus, apesar de todas as provas e tempestades que se levantam contra nós. As provas, as tempestades, as dificuldades, elas vão vir, mas a minha fé não pode ser abalada por isso. A minha certeza na palavra não pode ser abalada por isso. O exercício da minha autoridade não pode deixar de ser feito por causa das tempestades. Eu preciso crer, eu preciso continuar, eu preciso seguir em frente, eu preciso continuar navegando. E aí eu quero apresentar para vocês os meus 2 últimos versículos, que está lá no livro de Hebreus, onde o escritor de Hebreus fala exatamente sobre isso, da gente não abrir mão daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que nós temos a certeza que Ele já nos deu. Você ainda não pode ter visto, mas se Ele já declarou para você, Ele já te deu. Hebreus 10, capítulo 35. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Não abram mão. E no versículo 36, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhes prometeu. Todo aquele que perseverar até o fim, na fé, confiando, crendo, não abrindo mão da sua promessa, não abrindo mão da palavra que Ele te deu, vai receber aquilo que Ele prometeu. Crer somente não é o suficiente, mas também é preciso agir, queridos. Eu e você vamos precisar agir, para que o diabo se afaste, para que o diabo não venha com seus enganos, com as suas artimanhas. Ele vai ter que botar o rabo entre as pernas, com aquele chifre e tudo, e ir embora, para longe do cristão, para longe de todo aquele que crê. Não tem jeito, ele vai ter que se render, mas a gente também precisa se posicionar. Sabe, a grande pergunta para essa prova que eu e você temos que responder, não é se Jesus está no barco. Talvez essa pergunta fosse muito fácil de responder e muito óbvia para cair numa prova. Para quem faz escola ato, essa pergunta não vai cair, tá? Mas a grande pergunta é a seguinte: eu estou no barco com Jesus? Eu estou disposto a obedecer aonde Ele quer me levar? Eu estou disposto a seguir com Ele? Eu estou disposto a confiar naquilo que Ele pode fazer? Eu creio naquilo que Ele prometeu? Porque a resposta errada vai fazer com que a gente fique no meio do caminho. A resposta certa vai fazer a gente que vá para o outro nível, para o outro lado, para onde Ele quer levar a gente. Portanto, aprender, crer e declarar, usando a autoridade que Ele nos deu para vencer tudo aquilo que o inimigo tenta levantar nas tempestades, é o que vai fazer a gente vencer as nossas tempestades. Amém, queridos? Ser